Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula número 8 do canal. Hoje o tema da nossa aula é calorimetria. Em algumas escolas, calorimetria é ensinada antes da radiação do corpo negro e em algumas escolas depois da radiação do corpo negro. Mas de qualquer forma, continua sendo útil até porque os testes finais do primeiro trimestre ainda não foram feitos. Então vamos definir calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda as trocas de calor entre dois corpos de temperaturas diferentes. Isto significa que se temos dois corpos, um corpo A e um corpo B, e esses dois corpos estão colocados num sistema isolado de todo o resto, só estão eles dois. Se um tiver uma temperatura maior que o outro, o corpo mais quente vai transferir calor para o corpo mais frio, ou seja, ele vai baixar a sua temperatura e o corpo mais frio que vai receber calor do corpo mais quente vai aumentar a sua temperatura até chegar num ponto que se chama equilíbrio térmico, onde os dois corpos vão estar à mesma temperatura. E para quem até este nível ainda está a perguntar-se o que é calor, calor é a energia que é transferida entre dois corpos com temperaturas diferentes. Este calor pode ser transmitido de três formas diferentes: por condução, por convecção e por radiação. O calor transmitido por condução ou a transmissão de calor, transferência de calor por condução acontece nos sólidos com poder de condução ou condutores. Na disciplina de química vocês já aprenderam que os corpos com poder de condução são os metais. Então podemos assumir neste nível que a transferência de calor por condução acontece nos metais sólidos. A transferência de calor por convecção acontece nos fluidos. Fluidos são líquidos e gases. E por radiação acontece no vácuo, ou seja, no vazio. No próximo slide vou explicar cada um destes processos de forma mais clara. Agora eu vou explicar os processos de transferência de calor por condução e por convecção. Embora nesta imagem também eu podia explicar a transferência de calor por radiação, porque nós temos aqui 1 por condução, 2 por convecção e 3 por radiação, mas eu vou deixar para explicar a radiação numa outra imagem. Vamos primeiro explicar a transferência de calor por condução. Imagina que na sua casa, vais aquecer água em uma panela. Pega numa panela, mete água fria na panela e coloca ao fogo. Aqui, neste momento, vão acontecer dois tipos de transferência de calor. A panela é metálica. As panelas que nós usamos são metálicas, estão no estado sólido. Então, o chão da panela, posso dizer assim, está em contato direto com o fogo, mas alguns minutos depois a pega da panela, se ela for metálica, vai estar quente. Não vamos conseguir pegar esta panela por aqui sem ter um pano. Por que isso acontece se esta pega não está em contato com o fogo? Porque houve transferência de calor desta parte da panela que está em contato com o fogo para aqui. Quando o fogo começa a aquecer a superfície da panela, as partículas que constituem este material, que são moléculas de átomos, começam a agitar-se, criando elevação da temperatura, já que temperatura é o grau de agitação das partículas. As partículas estavam calmas, estavam pouco agitadas, passam a estar muito agitadas. E quando elas começam a agitar-se, começam a chocar-se com outras partículas que estão em outras partes da panela. Agitam elas também chocam-se com outras, agitam outras, até que as partículas que estão na pega também encontram-se agitadas, ou seja, com uma temperatura elevada. Receberam energia das partículas que estavam na superfície da panela. Não quer dizer que as partículas que estavam aqui saíram. Não houve transferência de matéria. Os átomos e as moléculas que estão na superfície da panela continuam na superfície da panela. E os átomos que estavam na pega continuam na pega da panela. O que acontece é que houve transferência de energia por essas colisões. Isso é mais provável de acontecer nos metais. Por quê? Porque as partículas dos metais estão mais espaçadas umas entre as outras. Então, elas têm mais campo de agitação em relação às partículas aos materiais não metálicos, mas não quer dizer que este fenômeno não se verifique nos materiais não metálicos. E depois agora também temos a transferência de calor por convecção. Na convecção, sim, existe transferência de matéria. O que acontece? Temos o fluido que está dentro da panela, que é a água. Ele começa a ser aquecido aqui
na superfície da panela, que é a parte que está em contato com a fonte de calor, que é o fogo. Quando estas partículas da água começam a ser aquecidas, mesma coisa que acontece com a panela, as suas partículas, átomos e moléculas entram em agitação, a temperatura da água que está aqui na base da panela aumenta, e quando a temperatura da água aumenta, a densidade da água diminui. Estas partículas ficam mais leves. Ficando elas leves, começam a ascender, sobe, ao mesmo tempo que elas ficaram leves. Essas aqui não ficaram leves. Então, quando compararmos a densidade da água que está no topo da panela, é superior à densidade das partículas de água que estão na base. Então, o que vai acontecer? Vai haver correntes descendentes, onde as partículas de água que estão no topo da panela vão para baixo. E elas também vão de ser aquecidas. Este processo vai acontecer até que se atinja equilíbrio térmico, até que se desligue o fogão, né? Então, essas correntes de água ou de partículas de água que vão para cima e partículas de água que vão para baixo são chamadas de correntes de convecção. Este é o mesmo processo que acontece no ar. Quando a formação de nuvens num dia muito quente, as partículas de ar são aquecidas, depois elas sobem e as partículas que estão em cima vão para baixo. As que sobem, depois de um tempo, baixam de temperatura, condensam e formam nuvens. Então, há transferência de calor por convecção. Diagrama aqui, vou explicar o processo de transferência de calor por radiação. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas que podem ser emitidas por qualquer corpo que esteja a uma temperatura superior ao zero absoluto, ou seja, ao 0 grau Kelvin. Neste exemplo, o Sol aquece a Terra irradiando calor através das ondas eletromagnéticas por ele emitidas, que são elas emitidas na faixa do infravermelho e ultravioleta. Daí que é muito importante a camada do ozônio, que protege a Terra, porque ela limita a quantidade destes raios que chegam até nós, que poderiam ser prejudiciais. Ok, então estivemos a falar das formas de transferência de calor. Agora é importante quantificar este calor que é transferido. Ou seja, o calor que vai ser recebido pelo corpo de menor temperatura, ou o calor que vai ser transferido pelo corpo de maior temperatura, pode ser quantificado. Podemos calcular essa quantidade de calor pela forma que está aqui. A quantidade de calor, que é o ΔQ, vai ser igual ao calor específico da substância em causa, vezes a massa dessa substância que vai receber o calor, vezes a variação da temperatura, ou seja, a temperatura em que o corpo estava no início, antes de receber calor, e a temperatura em que o corpo passa a ficar depois de receber calor. Temos aqui as unidades. Nós já sabemos que a unidade da temperatura no sistema internacional é dada em Kelvin, mas nesse tipo de exercícios, por se tratar de pequenas quantidades, as temperaturas costumam ser dadas em Celsius. A quantidade de calor, estamos a dizer que calor é energia. Nós já sabemos que a unidade de energia no sistema internacional é Joule. Só que aqui vamos encontrar muitas vezes a quantidade de calor dada em calorias, e o calor específico é dado em calorias por grama vezes grau Celsius, ou Joule por quilograma vezes Kelvin. Falar de um princípio muito importante referente às trocas de calor entre dois corpos com temperaturas diferentes, que é o princípio fundamental da calorimetria. Este princípio diz que em toda a troca de calor entre dois corpos, o calor que é perdido pelo corpo que estava quente, não é? Que é o corpo que arrefece, é sempre igual ao calor que vai ser ganho pelo corpo que estava frio, que vai ser aquecido. Então, não se perde energia. Ela transfere-se exatamente o total de energia que vai ser transferida, é o total de energia que vai ser recebida. Não vai perder-se nada. Ao longo do caminho, temos esse diagrama aqui que mostra que temos um líquido A no recipiente e temos um líquido B no outro recipiente. Vamos ver pelas temperaturas que o líquido A é mais quente que o líquido B. Vamos colocar esses dois líquidos num certo recipiente isolado de todo o sistema. Eles vão, depois de um tempo, vão atingir uma temperatura que se chama temperatura de equilíbrio, porque vai se transferir calor deste corpo e todo o calor que for transferido deste vai chegar a este corpo. Em forma de equação, temos aqui a variação do calor do corpo quente,
ou seja, o calor perdido pelo corpo quente vai ser igual à variação do calor recebido pelo corpo frio, o que nos leva à fórmula desenvolvida assim, já que a variação do calor é calor específico vezes massa vezes a variação da temperatura. Isto nos leva a fórmulas que nos permitam calcular a temperatura do corpo quente ou a temperatura do corpo frio, tendo a temperatura de equilíbrio. A variação da temperatura do corpo quente é igual à temperatura do corpo quente no início menos a temperatura de equilíbrio. Enquanto que a variação da temperatura do corpo frio é igual à temperatura que vai ser atingida no equilíbrio menos a temperatura que o corpo frio estava inicialmente. Vou passar à resolução de alguns exemplos, que é para consolidarmos o que estivemos a aprender na teoria há poucos minutos. O primeiro exemplo diz o seguinte: sabendo que o calor específico do ferro é 0,11 calorias por grama graus Celsius, e a quantidade de calor em calorias devemos fornecer a 500 gramas dessa substância para que a sua temperatura sofra um aumento de temperatura de 60 graus Celsius. Este aqui é o exercício mais simples que vocês podem encontrar. Deram o calor específico do ferro, que é igual a 0,11 calorias por gramas vezes graus Celsius. Depois, deram a massa que devemos fornecer a essa substância, que é de 500 gramas. E depois deram a variação da temperatura. Sofra um aumento de tal. Aqui não disseram nem temperatura inicial nem temperatura final. Deram a variação da temperatura, que é de 60 graus Celsius. Honestamente, esse exercício é dos mais simples possíveis. E apanhei no exame, esqueci de verificar qual é o exame, mas é um exercício que só precisamos aplicar a fórmula. Então vamos à resolução deste exercício aqui. Obviamente estamos a ter um pouco lentos por causa da ferramenta que eu utilizo para fazer os vídeos. Então vamos à colocação da fórmula. Quantidade de calor é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Só precisam de lembrar da fórmula. E nos exames sempre aparece um exercício assim. E só precisam lembrar a fórmula. Então, a variação de calor, ou quantidade de calor, vai ser 0,11. Como eu tenho dito, muitas vezes não é preciso colocar as unidades ao longo da resolução. Podem colocar, mas aqui está claro, está tudo no sistema CGS. E eles pediram a quantidade de calor em calorias. Então, continuamos no sistema CGS. Não precisamos converter nenhum dos valores, ou nenhuma das grandezas que temos aqui. Vezes 500, vezes 60. Só precisamos meter isso aqui na nossa máquina e voilá. Então, a variação do calor vai ser igual a 3.300 calorias. Número 2, o exemplo número 2 diz o seguinte: forneceram-se 40 quilocalorias a 2 litros de água que se encontravam a 15 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, determinar a temperatura final do líquido. Vamos extrair os nossos dados. Aqui começamos a ver uma coisa interessante. Nos deram volume, mas a nossa fórmula queridinha não envolve volume, envolve massa. Ou seja, nós precisamos achar a massa. Mas nós já sabemos que existe uma fórmula que diz densidade é igual a massa sobre volume. E a partir dessa fórmula nós podemos vir achar a massa. Mas, professora, se eu não tenho a densidade, é claro que tem. Densidade da água é um valor que até este nível já deve ser conhecido. 1 grama por centímetro cúbico. Podia ser 1000 kg por metro cúbico, mas no sistema em que nós estamos não é interessante para nós. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Há um outro problema. A densidade está em grama por centímetro cúbico, mas o volume está em litro. Será que este líquido condiz com centímetro cúbico? É sabido por nós que dizer litro é a mesma coisa que dizer decímetro cúbico. Então, isto aqui não é centímetro cúbico. Não pode vir aqui a operar, ou tínhamos que transformar a densidade de 1 grama por centímetro cúbico para grama por decímetro cúbico, ou então temos que transformar o volume para centímetro cúbico. É muito fácil, isso aqui você já aprende na 7ª classe. Nós temos metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Mas a parte do milímetro cúbico nem nos interessa. Só de colocar aqui, mas não nos interessa. Então, se nós estivermos aqui no decímetro cúbico, que é o nosso caso, né? 2 litros é igual a 2 decímetros cúbicos. Queremos ir para o centímetro cúbico. Quando vamos da esquerda para a direita, estamos a multiplicar por 1000. Cada casa equivale a 3 casas. Por quê? Porque estamos em unidades ao cubo. Então, o valor de 2 litros em centímetros cúbicos vai ser 2 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. É o que nós vamos trazer aqui no cálculo da massa. Massa vai ser igual à densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico. Vou colocar as unidades que é para vocês entenderem por que precisamos de transformar aqui. Vezes o volume, que é 2 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico pode cortar com esse centímetro cúbico que se encontra no denominador das unidades. Se fosse decímetro cúbico, não teria como. Então, ao multiplicar por 1, vamos ficar com 2 vezes 10 elevado a 3 gramas. Já temos a massa. Agora nós já podemos utilizar a nossa formulazita querida, que diz que quantidade de calor é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Mas como já sabemos que queremos temperatura final, no lugar da variação da temperatura, vamos logo colocar temperatura final menos temperatura inicial. E é o que nós estamos a procurar, esta temperatura aqui. Então vamos lá desfazer logo ΔT para ficar isto aqui. Vamos isolar este. Primeiro passamos esses dois que estão a multiplicar para cá, vão dividir. Então vamos ficar com temperatura final, só trocamos os membros. Temperatura final menos temperatura inicial é igual a ΔQ sobre C vezes G. Passamos esses dois para multiplicar para o denominador deste lado, depois trocamos a ordem. Então, calor específico vezes a massa. Ainda não isolamos a temperatura final, só precisamos passar a temperatura inicial para este membro, está a subtrair, vai adicionar. Então, a temperatura final vai ser igual à variação do calor, ou a quantidade do calor, sobre o calor específico vezes a massa, mais a temperatura inicial. Agora já podemos substituir porque temos todos esses valores aqui. Temperatura final vai ser igual, quantidade de calor é 40 quilocalorias. Já aprendemos que o quilo é 10 elevado a 3. Então vamos ficar com 40. Quem ainda não viu pode voltar às aulas anteriores. Acho que isto está na aula 2 ou 1. 10 elevado a 3. Calor específico é 1. Vamos pôr as unidades que é para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Para vocês perceberem que aqui o jogo das unidades é muito importante. Uma caloria por grama, grau Celsius, vezes a massa, que está em gramas, que é 2, vezes 10 elevado a 3 gramas. Isto aqui, mais
a temperatura inicial, que é 15 graus Celsius. Calorias, vão cortar com calorias. Este aqui está no denominador, vai cortar com gramas. E esse por estar no denominador, do denominador vai ficar no numerador. Então, a temperatura final, vamos fazer essa matemática aqui. 40 a dividir por 2, dá 20. 10 elevado a 3, corta com 10 elevado a 3. Mais 15, isso já está em graus Celsius. Então, a temperatura final será igual a 35 graus Celsius. E já está. Vamos resolver o último exemplo da nossa aula, que diz: uma chaleira elétrica fornece continuamente 80 calorias por segundo a 1,6 litros de água, que inicialmente se encontrava a 10 graus Celsius. Durante quanto tempo, em minutos, é necessário aquecer o líquido para que entre em ebulição? Aqui já temos muita informação. Primeiro, estamos a ver agora sobre tempo. Na nossa fórmula não tem tempo. Estamos a ver a informação que nos deram, como no exercício anterior, que é de volume, já sabemos como resolver isto, só precisamos da densidade. Sabemos muito bem que este líquido é a água. Conhecemos a densidade da água, isso não é mais um problema. Mas e quanto ao tempo? Vocês vão ver que aqui na extração dos dados eu não coloquei quantidade de calor, porque este valor aqui não é quantidade de calor, é taxa de transferência de calor. Estão a dizer que a chaleira fornece 80 calorias por segundo. 80 calorias são transferidas a cada segundo, então é a quantidade de calor por unidade de tempo. Querem saber em quanto tempo precisamos fazer essa transferência de calor para que a água entre em ebulição? Outro conceito que vocês precisam saber que qual é a temperatura de ebulição da água, que vai ser a temperatura final neste caso, 100 graus Celsius. O que vocês precisam fazer é calcular qual deve ser o calor no momento em que a temperatura de 100 graus Celsius for atingida. Usam a fórmula normal. Quantidade de calor vai ser igual a calor específico vezes, no lugar da massa. Já sabem que massa é densidade vezes volume, não é? Então, em vez de vocês colocarem massa, depois calcularem a massa à parte, no lugar da massa é só colocar densidade vezes volume, vezes a variação da temperatura. Aqui também, em vez de colocar em ΔT, como temos temperatura inicial e temperatura final, é só colocar vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, e é a variação da temperatura. Agora vamos substituir pelos valores. A quantidade de calor que nós vamos ter no momento em que a temperatura for a temperatura de ebulição vai ser calor específico da água, já aprendemos no exercício anterior, que é uma caloria por grama centímetro cúbico, então, por grama grau Celsius, perdão. Densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se este volume está em litros, já sabemos que para transformar para centímetro cúbico só precisamos multiplicar por 10 elevado a 3. No exercício anterior fizemos, então, o volume vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 3. E já estará em centímetro cúbico. A variação da temperatura é a temperatura final menos inicial. Não preciso colocar 100 menos 10. Já conseguimos saber que 100 menos 10 dá 90. Então, isto aqui fica 90 graus Celsius. Aqui só precisamos de máquina. Este grama, corta com este grama. Este Celsius, corta com este Celsius. Este centímetro cúbico, corta com este centímetro cúbico. Restamos calorias. Então, quantidade de calor que vai ser recebida pela água. Multiplicamos com 1,6 com 90, vamos ter 144 calorias. Vocês podem testar com as vossas máquinas também. 144 calorias. Esta é a quantidade de calor total que a água precisa receber para que possa atingir a temperatura de ebulição. Então, a pergunta é, quanto tempo é necessário? Já que a taxa de transferência de calor é esta aqui. Vocês podem fazer uma regra de 3 simples, é a coisa mais fácil. Dizem, ok, 80 calorias de calor, né? São transferidas a cada 1 segundo. Então, quanto tempo eu vou precisar para transferir no total 144? Aqui eu esqueci de escrever vezes 10 elevado a 3. Este 10 elevado a 3. Podia vir antes ou depois de caloria, tanto faz. Então, 144 vezes 10 elevado a 3 calorias. Quanto tempo eu vou precisar para transferir esta quantidade de calor aqui? Então, produto dos meios pelo produto dos extremos, o tempo necessário vai ser igual a 144 vezes 10 elevado a 3 vezes calorias, não é? Vezes 1 segundo sobre 80 calorias. Aqui vamos contar calorias com calorias. Isto aqui vai dar 1,8 vezes 10 elevado a 3 segundos. Precisamos de 1,8 vezes 10 elevado a 3 segundos. Mas o nosso exercício, ele pediu-nos o tempo necessário em minutos. Então, primeiro vamos transformar essa notação científica. Quando deslocamos a vírgula da esquerda para a direita, baixamos a notação científica, vamos deslocar até acabar com esse trecho. Ou seja, deslocar a vírgula uma vez, aumentar 2 zeros, fica 1800 segundos. Para transformarmos um número que está em segundos para minutos, basta dividirmos por 60. É só fazer a regra de 3 simples à parte. 1 minuto está para 60 segundos, x minutos está para 1800. Dividindo esse valor por 60, vai dar 30. Então, precisamos de 30 minutos para que a água que está dentro da chaleira entre em ebulição. E já está. Então, não se esqueçam de gostar da aula, se subscrever no canal e partilhar com os vossos colegas, com os vossos amigos, com os vossos primos, com os vossos irmãos, etc. Até a próxima aula.